Michele Bolsonaro falou demais ou falou com sabedoria? Gente, já tem um tempo que eu tô querendo começar aqui uma série. Eu falo para mulheres, então quero começar uma série falando de mulheres da atualidade que estão demonstrando tolice, estão sendo tola, ou aquelas que estão demonstrando que são chamadas para edificar e tem sido essa mulher que edifica o lar. E aí aparece esse vídeo aí da Michele Bolsonaro falando, chamando o Lula de pinguço, chamou o nosso presidente de pinguço, gente, eita, falou que essa turma toda são hipócritas. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês analisarem, mas antes eu quero te pedir um favor especial. Se você é mulher, você quer aprender a ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, se inscreve nesse canal, faz todo sentido. Quem quer ser sábio tem que estar andando com as sábias. E tem um grupo aqui também no WhatsApp para você receber um conteúdo de primeira, com base naquilo que a gente acredita no nosso manual, que é o que? A palavra de Deus. Então, vou colocar aqui o vídeo para vocês, o trecho dela discursando no PL para mulher, e quando ela chamou o Lula de pinguço e os esquerdas de hipócritas. Muita gente reagiu, uns acharam ousadia, outros criticaram, mas uma coisa ficou clara, ela sabe provocar um debate. Então assiste o vídeo aí. Quer ser socialista de iPhone? Tá tristinho porque perdeu o visto? Vai pro Beto Carreiro hoje. Não ficam falando que o presidente é nazista, fascista? Uai, por que vocês querem estar então num país capitalista se vocês pregam o socialismo? A conta não bate. Vamos deixar de ser hipócrita. São socialistas até se esbarrarem numa grife, gosta de grife, mas demoniza quem gera emprego, demoniza os empresários, demoniza o agro, demoniza o homem do campo. Mas a população acordou e é por isso o medo que eles estão tendo de vocês. Vocês estão amedrontando o sistema. Por isso o interesse de regular as mídias, as redes sociais. Você viu? Oh, tadinho, chorando. Estão matando as crianças. Lágrimas de crocodilo. Um homem que corta um BPC. Um homem que tira a comida do prato. Um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer: Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. E aí, vocês acham que ela falou com sabedoria ou falou bobagem, foi tola ou falou demais? O que vocês acham? Eu vou apresentar aqui alguns outros pontos da Michele, não tirando só como base nesse vídeo, porque como eu já disse em outros e outros vídeos, o que a gente vê aqui, tanto da Michele Bolsonaro, do Lula, da Janja, nós vamos ter outras mulheres aqui, eu vou trazer a Janja, vou trazer outras mulheres. Me fala aí, qual outra mulher que você quer que a gente pegue ali? Eu vou pegar Provérbios 31, outras partes também que a Bíblia vem instruindo a mulher ser uma mulher sábia, e vou colocar aqui, contrapor com algumas coisas que essas mulheres estão fazendo na atualidade. Mas me fala aí, quem mais que você acredita que é bom a gente fazer essa análise? Mas olhando aqui esse vídeo específico, a gente pode tirar algumas conclusões. Mas eu quero trazer para vocês outras coisas no decorrer da história da Michele. Por isso que eu fiquei até demorando para fazer esse vídeo, para começar essa série, porque eu não posso simplesmente pegar o palco, um vídeo, um corte, que aí seria muita injustiça. Então é melhor fazer uma análise um pouco mais completa. Não dá para aprofundar, porque só conhece uma pessoa quem mora com ela em casa. Só conhece verdadeiramente. Com a mulher ali de Provérbios 31. Quem conhecia aquela mulher? Quem que conhecia ela? Era o seu marido.
Então, aí a gente fica pensando assim, esse homem podia falar que ela é uma mulher sábia. Seu marido hoje, você que está me assistindo, seu marido fala que você é uma mulher sábia, que edifica o lar? Ou você está sendo mais à tola e ele não está nem podendo ter um parâmetro com você? Isso aí, esse vídeo é tanto para a gente conhecer esses exemplos da nossa sociedade que a gente não deve seguir e alguns outros que a gente pode seguir. Mas sempre, sempre, sempre. O nosso manual, aquilo que a gente tem que se inspirar, tá aqui, ó, na palavra de Deus. Eu vou usar Provérbios 31 porque é uma forma da gente conhecer ainda mais esse provérbio que edifica tanto nós mulheres. Mas vamos lá. Em Provérbios 31, a gente vê aquela mulher que ela tem muitos compromissos. Ela cuida da casa, ela é empreendedora, ela é uma mulher que faz muitas coisas, ela compra, vende, elas têm vários compromissos. E aí nós podemos olhar ali para Michelle Bolsonaro e falar que ela é sabe organizar e ter gestão de compromissos. Ela participando de um evento público desde 4 de agosto, se eu não me engano, desde o início desse mês, o marido dela está em prisão domiciliar. Ou seja, ela tem o compromisso de cuidar do lar, aguentar o marido que está 24 horas preso. Meu Deus, imagino que ela não está passando. O que você acha se você tivesse que ficar com seu marido, sendo atacado em todo o tempo, com várias coisas, onde que se vê que existe muita mentira envolvida? Como que você ficaria para ajudar seu marido emocionalmente? E além de tudo, tem compromissos externos, ela tem uma filha. Como que você ficaria? A gente consegue perceber que essa agenda de eventos públicos, agenda política e social, está equilibrada. Então, assim como a mulher de Provérbios 31, lá no versículo 27, que diz assim, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, dá para perceber que ela não está comendo o pão da preguiça. Porque ela demonstrou diligência, porque apesar de tudo, ela saiu de casa, foi ali, discursou, iniciou um debate e fez o que precisava ser feito. Ah, e o lar dela? Não dá para eu saber, gente. Será que a casa dela tá suja, bagunçada? Ela tá lavando as vasilhas? Eu não sei. Eu sei que nós, mulheres sábias que edificam o lar, não podemos dar essa desculpa. Eu tenho muita coisa externa e não tô cuidando do meu lar. O primeiro chamado nosso é cuidar do lar. Outro... Antes de iniciar aqui falando mais algumas correlações com Provérbios 31, eu quero falar um pouco do perfil da Michelle Bolsonaro, que eu dei uma pesquisada aqui. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Ela é de 22 de março de 82, dia do aniversário do meu irmão, e já tem 43 anos. Eu fiquei impressionada, tá bem cuidado, não tá? O que vocês acham? Eu achei ela bem cuidada, 43 anos, tá muito bem. Família, ela é casada com Jair Bolsonaro desde 2007, uma coisa que eu gosto de falar, sabe a mulher sábia que edifica o lar? Não dá para falar que a mulher sábia tá com um relacionamento aí de pouco tempo, não. Tem que ter um tempinho aí, tem que ter problema, sabe aquelas coisas, aqueles problemas que também trazem bons resultados, que é um deles, gente, entenda com amor que eu vou falar, mas... aqueles problemas que quem é casado tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter filhos, é problema, são desafios da vida adulta, casar, ter carro, ter casa e ter filhos. Então, vamos ver se ela tem isso, ela tá casada com ele, com Bolsonaro desde 2007, eles estão há 18 anos casados, 18 anos, e ela tem uma filha com ele. E ele tem mais 4. Ai, que problema, que desafio. Gente, eu sou fruto de famílias assim, onde que um já tinha um filho, juntou e virou. Tem que ter muita sabedoria. A mulher precisa ser sábia para poder se relacionar com filhos de outro casamento. E ela tem demonstrado uma sabedoria aí, porque vai fazer... Ai, não vou falar... o que esses filhos dele andam fazendo, tá sendo difícil, né? Mas ela tem uma filha com ele que é a Laura, que é de 2010, ou seja, ela tem aí seus 15 anos, uma filha na adolescência, outro desafio, que aí vai demonstrar a sabedoria da mulher. Como mãe é conhecida por cuidar da filha com atenção e dedicação, mostrando zelo familiar mesmo diante da exposição pública. E aí,
algo assim que eu tenho achado, que eu tenho visto sabedoria. Nesse decorrer aí que ela foi também primeira dama do Brasil, a gente via primeiro a sabedoria no vestir, amava o jeito dela vestir, verdadeiramente. E também a forma dela falar. Existe muita elegância. Até nesse discurso aí, eu vi muita elegância nas palavras dela, falando verdades daquilo que ela acredita. E a filha dela não fica nessa exposição da mídia o tempo inteiro, apesar da menina ter sido filha do presidente e hoje está no meio dessa confusão toda. Ou seja, ela está cuidando de um lar onde o homem tá ficando 24 horas recluso, só pode sair, ele saiu para no hospital fazer exame, só para isso que ele pode, imagina, e com uma filha adolescente. E a gente consegue perceber que existe uma sabedoria aí. Agora falando nessa questão de educação, né, na formação dela, ela cursou curso técnico de aperfeiçoamento, mas não há registro dela ter feito uma graduação universitária formal. Antes de se tornar primeira-dama, ela trabalhou como secretária parlamentar, cargo que a aproximou da vida política. Mas cuidar do marido, vamos falar disso. Lá em Provérbios 31:12, diz assim: ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Olhando no que é exposto, como eu já disse, o palco de todos aqui, que é a internet, o que a gente consegue perceber? Ela tem sido uma mulher que não tem feito mal para o marido dela. Um exemplo disso, ela não permitir que a tal visita do deputado, que era aliado, não sei nem se é deputado, eu sei, um político ia visitar o Bolsonaro e fez um vídeo falando que estava levando picanhas para fazer um churrasco para ele. Ele está em prisão domiciliar. Não pode ficar fazendo festa. Querendo ou não, não pode, gente. Ele tem que respeitar o que a justiça está impondo aí sobre ele. E aí ela não deixou que isso virasse uma bagunça. Ela foi lá e falou: não, ele tá vindo aqui de caráter humanitário, estão tentando distorcer, e pediu que os aliados não ficassem fazendo esse tipo de comentários para não atrapalhar mais a situação do marido dela. Então você vê que ela procura cuidar do marido e com pulso firme, porque a mulher sábia, ela tem o pulso firme, ela sabe a hora de falar com delicadeza e sabe a hora também de ter o pulso firme. Isso é elegância, por isso que eu falei. Alguns vão falar assim: elegância, ela chamando o presidente de pinguço, usando a palavra assim. Mas esse era o momento que ela estava querendo fazer o quê? Ela queria ir pro embate, ela queria trazer a discussão. Ela não fica o tempo inteiro só desse jeito, sendo vulgar no jeito de falar. Não, ela foi no lugar onde se deve, onde ela estava discussando. A atuação em causas sociais, gente, é algo que a gente vê ainda mais, que ela coloca em prática aquilo que diz em Provérbios 31:20, que diz assim: abre a mão ao pobre e ao necessitado, e estende as suas mãos ao aflito. Ela é super engajada com assuntos relacionados a deficientes auditivos, a pessoas com o autismo, tanto é que foi em 2019, por meio de um projeto de lei que ela apoiou bastante, que o IBGE começou a incluir as informações de pessoas com espectro autista. Para quê? Para saber a quantidade de pessoas que tinham, para identificar e para criar políticas públicas, porque não tem como criar política pública sem saber a quantidade de pessoas que precisam daquela política pública. Até o recurso financeiro que vai ser destinado precisa ter um número de pessoas que tem aquele problema e que tem esse desafio. E ela esteve envolvida nisso, o que garantiu a coleta dos dados sobre o autismo, visando melhorar a política pública lá em 2019. Então hoje, se a gente está falando muito mais do autismo, a gente tem um entendimento, isso tem crescido, não é só porque eu que também falo muito para paz, eu vejo que tá... Ai, gente, não sei nem se eu abro. Não vou abrir esse enredo agora, não. Mas tá crescendo cada dia mais a questão de vários tipos de transtornos. E isso não foi só porque começou por vários motivos, que em outro momento eu vou falar em um vídeo aqui. Mas começou principalmente dela
e outras pessoas engajadas com esse assunto para identificar quem eram as pessoas e quem precisava de ajuda, quem precisava que essa política pública realmente acontecesse. Então ela abre mão ao necessitado. Ela usa o cargo dela que ela tinha na época, ela usa a outra coisa. Ela é uma influenciadora. Nessa geração, ela é uma mulher que é usada como exemplo. E ela tem usado esse exemplo, essa potência que ela tem, uma líder em ascensão, que cada dia mais ela até é candidata ao Senado, se eu não me engano. Ela cada dia mais tem usado essa potência que ela tem para fazer o que é bom. Isso é importante. Cuidado com o marido e preservação da família. Assim como eu falei, eu vi que ela cuidou muito bem da filha dela na época que ela era primeira dama ali, ela não expunha a filha dela. E hoje a gente vê que dentro da defesa pública do marido, diante de todas as polêmicas que ele está aí envolvido, tem muita coisa envolvida, já envolveram também o nome dela, mas ela conseguiu sair ilesa disso. A gente consegue ver que o marido dela confia nela e faz-lhe o bem. Então lá em Provérbios 31, 11, 12, fala sobre isso, da confiança do marido. Ela protege a honra do marido, ela não está saindo falando um monte de besteira, mas também ela não está exacerbando. Ela garante que ele possa manter o respeito e a dignidade mesmo sob pressão. Porque quer pressão maior? Quando eu comecei a pensar sobre esse vídeo, foi muito sobre isso. Um dia eu vi um vídeo dela falando sobre a situação do marido dela, das injustiças que ele estava sofrendo. Mas foi algo assim com tanta, gostei dessa palavra, com tanta elegância que mostrou muita sabedoria. Então, na minha opinião, ela é uma mulher sábia. Ela está cumprindo bem o propósito dela de chamada para edificar. Mas você, o que tem achado? Eu trouxe aqui o meu ponto de vista. Você tenha olhado aí dentro de todas as polêmicas que ela está envolvida, dentro do fato dela ser uma influência, uma mulher de exemplo nessa geração, como que você pode me dizer como que tem sido a Michelle Bolsonaro? Ela tem sido uma sábia ou uma tola? Aí se você colocar que ela é sábia, coloca no que foi também, tá, gente? Ah, você pôs que ela é tola, coloca também. Não fica só, eu acho que isso, não. Vamos fazer um exercício até de entender quem tem influenciado você, quem você tem visto com bons olhos e como que isso está mudando também dentro da sua casa. E para finalizar, eu quero sempre falar, independente de eu estar trazendo aqui mulheres que são exemplo, mulheres que têm influenciado a nossa geração, continue influenciado pela palavra de Deus, sempre, sempre. Leia a Bíblia, coloque o óculos da palavra de Deus e lembre que ele é o nosso melhor manual para ser uma mulher sábia que edifica o lar. Muito obrigada por terem estado até aqui e Deus te abençoe.